Segunda-feira, 11h37 da manhã, estamos aqui iniciando mais um vídeo aí para você. Vocês podem ver, o tanque está vazio, né? Conseguimos finalizar um tanque depois de muita luta. Então começa o desafio, um novo ciclo. Qual que vai ser o que eu vou ter que fazer, por exemplo, nesse tanque aqui que a gente acabou entregando. Então seja muito bem-vindo, bom dia para você. Começando a live um pouquinho mais cedo hoje, tá? Por questões de agenda mesmo. Mas a gente consegue mesmo assim fazer uma boa live aí, falar o que a gente vai fazer. Esse é um tanque que foi esvaziado, né? Sexta-feira, a gente conseguiu secar ele. Deu a surpresa, faltou peixe, né? Grande, faltou peixe grande e tinha muito peixe pequeno, ou seja, desova. Esse tanque a gente não colocou nada, né? A gente acabou não colocando nada, então ficamos assim, à mercê da desova mesmo, confiando, né, para verificar o que ia acontecer ou não, né? E deu bastante desova. Então a gente já sabe, mas não adianta reclamar, meu Deus, deu muita desova, né? Mas se a gente não fez nada para a desova, se a gente não põe o lambari, se a gente não põe o dourado, a gente não fez nada nesse tanque. No outro tanque a gente colocou e tem outros tanques não colocamos justamente para verificar ali o que se passa, o que acontece, compensa, não compensa, como é que é o ano que dá desova, se ponhar predadores como dourado, ultraíra, ajuda mesmo, né, a controlar, dar uma diminuída, né? A gente sabe que sim, né? Mas temos que deixar tanque de testemunha para verificar aí se funciona ou não funciona e quantos predadores colocar, sem atrapalhar a tilápia, sem o crescimento dela, né? Então você que está chegando ali, verificando o som aí, se o som está tudo bem, manda um positivo ali, ó, o som está ok, está tudo tranquilo, a imagem está vindo, né? Porque estamos aqui no meio do tanque, às vezes pode ser que falhe um pouco a conexão. Tá? Enquanto isso, vai dizendo da cidade que você está entrando aí, que cidade está produzindo a tilápia, né? Então o desafio na produção de tilápia está ficando, não é mais produzir, né, no particular, né? Se você não é integrado, você ter um comprador. Então a gente na nossa região aqui, oeste do Paraná, no Brasil, em modo geral, já está produzindo bastante tilápia, vai aumentar muito sua produção, está ficando cada vez mais fácil produzir tilápia, novas técnicas, novos manejos que funcionam no caso, né, que está dando resultado. Aumenta-se a produção rapidamente, em questão de, vamos falar assim, em curto prazo, 8 meses, 10 meses, você já consegue aumentar a produção. Então é muito rápida essa produção, esse aumento de produção, e com isso gera as consequências. Frigoríficos não conseguem se produzir tanto frigorífico para consumir esse peixe no mercado, né? Aí começa a sobrar peixe na região, né? Então estamos passando por uma crise aqui no oeste do Paraná, ou seja, tem ainda muito peixe, né? E o pessoal não consegue entregar o peixe, que nem eu aqui também, na particular, começa a se atrasar a entrega e gera-se um efeito dominó. Qual que é o efeito dominó? O efeito dominó é o seguinte: não vai ser alojado, né? Vai se diminuir uma parte do alojamento, porque a produção de questão de alivino foi produzido, né? O que foi produzido e não for alojado, parou por aqui. E muitas pessoas já estão comentando também em reduzir a densidade, né? Porque fica com o pé no freio e verifica o que vai acontecer ano que vem, na hora de eu entregar o peixe que eu vou alojar agora esse ano, tá? Então, se você tiver alguma dúvida na produção, alguma coisa aí, fica à vontade de fazer aqui durante a live, tá? Se eu souber responder, a gente vai responder. Vocês vão ver que o tanque aqui foi entregue. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouquinho a imagem. Você vai ver que tem um pouquinho de lama nesse tanque aqui, né? Então, afastar aqui, você vai ver as desovas lá, que tinha um pouquinho, né? Então tem lama nesse tanque. O que a gente vai ter que fazer? É obrigatório? Não, não é obrigatório fazer. Mas o melhor que a gente pode fazer nesse tanque, no meu caso aqui, vai ser tirar a lama, né? Porque estamos no inverno igual, já estamos em maio, o clima está ajudando, está seco, ou seja, não está chovendo muito, são poucos dias nublados, isso é bom, né, para o peixe. Mas se nós não, vamos falar assim, posso colocar peixe, poderia fechar ele, jogar um cal e fechar o tanque e alojar? Poderia. Qual é a consequência disso? A consequência é matéria orgânica que tem ali, tá? Um consumo a mais de oxigênio, ou seja, mais gás de energia elétrica. E você sabe que a energia está subindo cada dia mais, cada ano que passa, está subindo a energia elétrica. Então, o teu custo na produção de peixe também começa a subir.
com a energia elétrica. Então, por exemplo, aqui vamos falar assim, eu vou chutar alto, né? Depende como é que vai estar, se esperar muito ou não, se deixar secar o clima, né? Ficar mais, vamos lá, uma semana seco, conseguir máquina, às vezes vai dar 1 hora a máquina, 2 horas, vamos chutar alto, 2 horas a máquina para limpar esse tanque. São R$ 500, vamos falar assim, R$ 500, R$ 600, depende ali a negociação, né? Se vai só vir só fazer a limpeza, fazer outras coisas, né? Eu gastei R$ 500, R$ 500, vamos falar assim, vai dar 2 meses e meio de um chafariz 2CV ligado. Então compensa limpar. Tá? Se eu deixar um chafariz 2CV ligado por 2 meses e meio, já vai ter o consumo de R$ 500. Fora as outras coisas, né? Fora mais o consumo de energia a mais que você vai ter se você não entregar o peixe logo. Então a gente já fez muitos testes, a gente já fez testes de não limpar e limpar. É impressionante o consumo de energia que você gasta a mais só pelo fato de você não limpar o tanque. Às vezes não dá para limpar, às vezes não é o momento, vamos falar assim, mas quando dá o momento de limpar e tem a opção, por exemplo, se eu não deslocar meu juvenil para ele vai crescer mais, vou perder tempo, infelizmente como eu estou no inverno não vai dar muita diferença, então compensa eu aguardar um pouquinho, se o tempo me ajudar e limpar esse tanque. Então você às vezes tem que tomar essas decisões. Talvez um outro tanque lá para cima, como demora para entregar, esse eu não vou conseguir limpar. Mas o que eu consigo limpar, eu vou tentar limpar. Então às vezes você não precisa limpar todos os seus tanques. Mas se você tem vários tanques, fala assim, vou limpar pelo menos uns 2, 3, né? A metade. Né? Então cada ano você vai limpando a metade, então vai ficar 2 ciclos. Né? E vai depender também a densidade. Muito depende da densidade. As pessoas falam assim, densidade que 10 peixes por metro, aqui fechou 8 peixes por metro, né, no final dos frigir dos ovos, né, no fim, entregue porque acabou morrendo um pouquinho e também faltou um pouquinho, né, e aí aconteceu que faltou peixe grande, mas sobrou um monte de desova e o consumo de hidratação foi alto, né, então a parte de conversão a gente não vai conseguir fazer ainda, tem que entregar todos os tanques para daí finalizar, a gente quer finalizar pelo tudo que foi gasto ali e fazer a média geral vai ficar melhor. Mas tranquilamente vai passar longe de 1.6, 1.7, né? Por quê? Por causa da desova, né? Então não tem o que fazer. Deu desova, que nem ali, eu acredito tinha uns 1.000 quilos, 1.500 quilos de desova aqui, comendo, né? Então por o fato de você não conseguir entregar o peixe antes, essa desova comeu ali, então calcula ali, ela comeu no mínimo ali uns 3.000 quilos de ração. Né? Bobear ali 3.000 quilos, 2.500 quilos de ração. Isso vai te pesar no bolso e quem vai pagar é quem é o peixe grande que você entregou. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Às vezes você está na dúvida, alojar ou não alojar. Se você vai comprar o juvenil ou não, a tendência é o seguinte. Se tu tem caixa, não aloja se tu não quiser. Mas se tu não tem caixa, você é obrigado a alojar. Você é obrigado a correr um pouco de risco. Então, o que posso fazer? Por exemplo, se eu tenho 6 tanques aqui, eu vou alojar a metade, pelo menos outra metade eu vou arriscar. Né? Ou seja, passar o inverno, vou lá reservar um juvenil lá em novembro, beleza. E você pode trabalhar com isso. Então, quando é particular, você vai trabalhar com isso. Se você for integrado, manda bala. Né? Então, a integração te ajuda nessa parte ali. Ao inverno, eles ajudam muito nessas questões. Né? Se você perder. E cada ano é um ano. Né? Pode ser que o nosso inverno ainda vai ficar muito chuvoso. Né? Se não ficar chuvoso, se você não adensar muito, trabalhar com 8 peixes por metro, você vai ainda conseguir fazer a tilápia crescer e depende do mercado, depende do clima, né? Você acabar ainda entregando esse peixe ainda esse ano. Né? Depende do juvenil que você conseguir, se né, vai estar grande ou não. Né? Aí 50 gramas, às vezes tu conseguir um juvenil ali, se tiver, ou como é que tiver, aí você vai ver que você consegue, às vezes, entregar esse ano ou logo no comecinho do ano. Então você consegue o ciclo. Por exemplo, esse peixe foi alojado em junho, no caso aqui, acho que era dia 28 de junho, foi uns 30 dias antes que o outro. Né? Então se eu alojar ele, se eu conseguir alojar ele e conseguir tirar em fevereiro, então, março, abril, maio, junho, ganhei 4 meses. Aí cada ano eu vou ganhando 4 meses, você consegue trabalhar ali com média de 8, 9 meses de ciclo, né? Mesmo que o mercado te atrapalhe, por exemplo. Né? Que nem aqui,
deu quase 11 meses aqui. Então, opa, esse ano ficou a peixe de 1,350, 1,4 kg, me deu quase 11 meses. Mas em produção por quilo, vai ter dado igual, né? Quilos por metro quadrado. Eu produzi bastante, mas o peixe tem que ficar maior. E agora, se eu consigo alojar ele e entregar ele em fevereiro, vamos supor assim, a 1,1 kg, 1,2 kg, eu já tirei 4 meses. Então vai somar assim, 8 mais 11 dá 19. Então um ciclo médio de 10 meses, 9 meses, vai depender do mercado. E às vezes podem entregar até em dezembro ou janeiro, né? Se tudo estiver bom, o peixe carregado de quilo ali, 900 gramas, 1 quilo, voltar ao normal, você já aloja antes. Então você vai fazendo a média. Então quando você está no particular tem muito disso, né? Então acontece, anos são anos, né? E a gente torce para ano que vem, né? Ou esse ano, não ter esse mercado de peixe grande aqui na nossa região, né? Tipo assim, que o frigorífico consiga abater todos os peixes já na base de 800 a 1 kg. Aí fica bom para nós. Tá bom? Se você que está chegando aí tem uma pergunta, uma dúvida, fica à vontade em fazer aí. O objetivo da live sempre é ajudar aí vocês aí se tiver alguma dúvida. E mostrar o que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, aqui vai ser limpado o tanque. Vou ver quanto que custa o cascalho e vou ter que jogar um pouquinho de cascalho novamente na lateral. Não sei se eu vou conseguir aproximar a imagem aqui, ó. Vai dar, vai lá. Então o cascalho foi sumindo com o tempo, né? Ele foi desbaranqueando, tá? Então tem ali um pouco de cascalho ainda, mas sumiu bastante cascalho. Então pegar a máquina e chanfrar um pouquinho e jogar um monte de cascalho de novo, tá? Um cascalho fino aí, pegar e jogar. Pra justamente evitar baro. O que a gente percebeu? Nós vamos ver, tem que entregar o tanque ali onde é que está todo empedrado, né? Ali já faz acho que 3 anos que eu não limpo ele, que não há necessidade de limpar, que forma só uma camadinha muito pequena de lama, tá? Então com o uso da sopa na água, bioremediador, você vai vendo que não vai formando aquela lama que nem essa aqui. Essa lama que está aqui é muito desbaranqueamento que você viu lá. E a tilápia foi comendo o baranco aqui assim, vai comendo, né? E foi comendo. E vou jogando tudo, né, mais para o centro, com o areador de pá entrando em circulação, mais o chafariz, e foi formando os montes ali. E aí a gente tem que limpar. Então se a gente jogar um cascalho, vai sair um pouco caro, vai, né? Mas só que se ano que vem eu não precisar limpar, já economizamos R$500. E já vai pagando em cascalho. E daí de repente o outro ano não precisar, já economizando mais R$500. E daí cada 3 anos fazer uma limpeza. Então vale muito a pena apanhar o cascalho ao redor, tá? E vai ter que ficar repondo o cascalho, né? Aqui já faz uns par de anos já que foi jogado esse cascalho, então normal, tem que ter reposto, né? Tinha que ter reposto já no lote anterior, mas como estava bem acelerado, a gente com a expectativa de entregar final do ano, no outubro, novembro, ali aceleramos, né? E no final estamos entregando aqui em maio, sem o peixe. Então cuide dos cascalhos, às vezes tu jogue cascalho se tiver. Parece caro o teu investimento, mas você vai ver que vai dar menos lama, tá? E vai durar mais o baranco, tá? E fica muito melhor para sua produção. Então dá menos sólido em suspensão com o tempo. Isso a gente percebe também ali, porque não tem terra, não está cavocando terra ali ao redor, tá bom? Eu, depois que está limpo, joguei o cascalho. Qual que vai ser a dificuldade nesse tanque? Por exemplo, eu vou aproveitar, se ainda tiver o peixe do tanque de cima aqui, deixa eu dar uma bisoia, tá vendo o tanque de cima ali, tá? Se tiver peixe ainda ali, tomara que não, né? Aí eu ainda vou aproveitar e vou inocular esse tanque aqui. Então se você tem como inocular, pegar a água do outro tanque, você pode usar uma água crua, começar a encher ele e joga o inóculo do outro tanque. É o suficiente para ficar a água ficar verde, ficar boa para receber um alivínio ou juvenil. Se você não inocular esse tanque com fitoplanta já produzido no outro tanque, você vai ter que trabalhar com bactérias ali, né? No meu caso aqui, trabalho com a sopa na água, né, produção de fitoplanta, mas você pode trabalhar com qualquer bactéria ali do mercado. Qualquer coisa que você jogar no tanque, quando você limpar ele, vai ajudar. Por que, Lucas? Porque você não tem nada. Você tem que só lembrar o seguinte, quando você limpa o tanque, você não tem mais nada bom e nem ruim, ou seja, tem nenhum inóculo, você limpou o tanque. Então a tendência, você tem que jogar uma bactéria no seu tanque para começar a produção, principalmente no inverno ainda, que o fitoplâncton trabalha mais devagar, por causa da temperatura, menos tempo de sol, né? Então você vai ter que inocular. Então você cuida para não deixar teu tanque transparente.
Então na hora de receber um alivino, um juvenil, tu tem que estar verde, tem que estar adubado, um pH um 7,5 para cima, uma dureza entre 30. Eu não jogo cal, tá? Em todo o tanque, por exemplo. Talvez eu vou fazer o teste com calcário, mas pela beirada, então vamos ver ali, vamos ver como é que vai. Talvez testar o calcário ao redor. Onde eu vou jogar cal virgem ou cal hidratado vai ser onde é que vai ficar umas pocinhas de umidade, né? Aqui esse tanque ele seca bem, né? Aí às vezes por causa da umidade do tanque de cima, normal ali, como é que tá esses chafariz ali, vai formar uma pocinha depois de limpo. Só vou jogar ali e o resto não faço nada. E enchi ele, faço análise, vamos falar que deu 15 ou 20 de dureza em carbonato. Aí eu faço uma pequena aplicação de cal no momento do alojamento. Faz 3 dias seguidos, já vai chegar a 50 e está tudo certo, tá? Então é muito tranquilo nessa parte ali. Você não precisa abusar do cal hidratado, o cal virgem antes de alojar. Aproveite que você vai ponhar ele, alojar o teu peixe e daí você faz a aplicação com o peixe dentro. O que o cal vai fazer? O cal hidratado, o cal virgem vai fazer para a tilápia? Vai limpar as brânquias, vai limpar, é como se fosse um sabão, tá? Então, principalmente as brânquias, que é muito atacada agora nessa época do ano, então vai limpar, vai deixar, tu vai ver que ela fica um vermelho bonito, sempre limpo, tá? Então não adianta só você trabalhar com sal. Eu sei que o sal ajuda, as pessoas fazem doses de 50 a 100 gramas por metro quadrado de sal e não quer que funda o peixe, mas você tem que entender que só o sal não vai ajudar. Se você entrar com um protocolo de 3 dias de cal e sal, vai ser muito melhor para a tua tilápia. Como você vai saber disso? Fazendo esse teste. Tá? Então, as pessoas agora alojar no inverno, maio, é complicado? Corre risco? Corre risco. Se o juvenil estiver meio fraco, vai ficar mais doente. Vai ter que, às vezes, entrar com protocolos, vai entrar com produtos, vai ter, às vezes, entrar até com antibióticos, se der uma francisela, alguma coisa. Mas você pode evitar muitas coisas se você cuidar da água. Né? Se você cuidar do próximo lote, você já pensar que isso aqui é um investimento. Tá? Então, você tem que cuidar do seu próximo lote. Por mais que, assim, o peixe... Vamos falar assim, a tilápia não está das melhores agora, na hora de alojar, mas talvez lá na hora de entregar vai estar um preço melhor. Vamos falar 8, 8,50 o quilo da tilápia. Aqui na nossa região aqui é 6,50 a R$7 o quilo hoje, tá? Então para vocês entenderem. Então às vezes fala assim, pô, eu não vou investir na tilápia, eu estou meio desanimado aqui, não vou limpar esse tanque, só vou jogar aqui. Então aí você já está plantando uma má safra. Tem que lembrar. É que nem lavoura. Se o cara fala assim, pô, o soja, né? O soja está 115, 116 reais. E o cara fala assim, eu vou pegar a semente mais barata, é ruim. Porque se der uma boa chuva, se chover, podia colher 250 sacos por alqueire, ele vai lá e colhe 150. Mas mesmo que o preço está ruim, esses 100 sacos a mais, ele te salva. A tilápia é a mesma coisa. Se eu deixar o tanque bem certinho, limpo, não faltar oxigênio, a chance de você produzir mais, dela crescer mais, você conseguir atingir 10 gramas dia nela, é muito melhor. A conversão chegar a 1,5 só, ficar nessa base, mesmo que a tilápia depois não chegue a 8,50, chega só a 7,50, a chance de ter dinheiro no seu bolso, economizando energia por você ter limpado o tanque, ter deixado tudo certinho, você ter jogado uma pedrinha ao redor para evitar só de suspensão, dar a produção de oxigênio mais natural possível, ou seja, economizar energia, é muito maior, se vocês caprichar. Então, por exemplo, que nem ali no painelzinho aqui nós temos a sonda aqui, trabalhamos, né? Mas não adianta nada, né? Tá ali o painel com a sonda, a automação, ali a parte da boia, tudo trabalhou. Não vai adiantar nada você só põe a automação, indiferente a marca que você colocar, e o tanque está sujo. A sonda só vai identificar o seguinte, ó, preciso deixar mais temporador ligado e vou gastar energia igual. A sonda ajuda, com certeza, gente, é muito bom, indiferente a marca. Vale a pena você começar a usar essa tecnologia e testando as marcas, tá? Porque todas vão ter problemas, todas vão ter algum problema, desafios e adaptações, tá? É que nem areador. Existem adaptações que você vai ter que aprender a lidar com a tecnologia. Isso que é que nem celular. O WhatsApp, ele não se adaptou a você. Nós se adaptamos no WhatsApp e até hoje estamos se adaptando. Instagram, a mesma coisa, ele vai mudando e nós temos que se adaptar a ele, né? Mudou uma função aqui, mudou outra função lá. Então, a parte de automação, tecnologia na piscicultura, a gente tem que começar a entender a tecnologia, tá? Para não cometer equívocos. Um exemplo, você que tem sonda, cada marca uma marca, ó. Eu fiz essa gambiarra aqui.
né? A gente fala gambiarra. Põe aí uma boia para ela ficar flutuando nessa profundidade. É o suficiente para o meu caso, porque eu tenho areador de pá. Então, está sempre em agitação e tem um modo agitação normal ali. Por exemplo, não tem mais água no tanque, né? No caso, essa sonda específica aqui, o fabricante fala para colocar essa capinha com umidade. Eu tenho uma espuma aqui dentro, você vai conseguir ver, tá preto, e deixar úmida essa parte aqui, tá? E são cuidados, às vezes teu fabricante, tem que ter esse cuidado também, então pede para ele. E não deixar no sol, essas coisas assim, porque vai ressecar essa parte do isofilme aqui. Ela é ótica, né? Então não tem nada de líquido, mas tem esse isofilme para cuidar. Isso o fabricante pede, então tem que ter esse cuidado. Outra coisa que um produtor passou para mim, né, aqui também já aconteceu, ele baixou o tanque, né, e a sonda ficou fora da água. Todo sensor óptico fora da água, quando ele estiver fora da água assim, ele faz a leitura 100%, né, que é da normal, a saturação 100%. E aconteceu que desligou uma parte do zoneador. Então, às vezes, você que tem sonda ótica, essas coisas, se você baixar o tanque para entregar o peixe, cuida se a sonda vai baixar também e acompanhar o nível de água. Senão, ele até acompanhou, mas o cabo esticou e bateu no barranco e saiu a água e marcou o oxigênio alto e acabou desligando uma parte do zoneador. Não deu mais problema porque ele entende a tecnologia e deixou no manual ligado. Sempre uma parte no manual ligado, tá? Não tem aqui também, mesmo que é no compartilhamento de tecnologia, que a gente desenvolveu aqui, a gente sabe toda a tecnologia, mas a gente sabe que isso aqui é eletrônico, isso aqui é digital. Isso aqui pode falhar, isso aqui pode dar uma pane, isso aqui pode ter uma descarga elétrica, qualquer coisa pode acontecer e parar de funcionar. Tem sistema de segurança? Tem, mas pode travar, pode ficar marcando, por exemplo, ela mandar, como é digital, a leitura feita, ela manda o sinal certinho, ela manda, por exemplo, está pronto, ela manda já que está, por exemplo, 8 mg de oxigênio. Se esse sistema falhar dela interno, o microcontrolador dela interno, e ficar mandando 8 mg, o sistema não vai ligar, tá? Então, não tem como confiar 100%. Por isso que à noite você tem que entender que a forma mais segura é o manual, tá? Ou seja, você vai lá no painel e desliga uma parte do manual. Aí você vai estar seguro. É o que aconteceu no produtor. Quem que ia imaginar que ele punhou o tanque para baixar, que ele ia fazer o manejo lá, no caso era um berçário juvenil, e a sonda ia ficar fora, né? Porque baixa bastante, baixa 1,5 m e a sonda ficou fora. Tu vê, podia ter morrido todos os peixes se não tivesse no manual. Indiferente à marca da automação, tá? Então, para vocês verem que, por isso que a gente tem que tomar todo o cuidado, toda a precaução, indiferente se a empresa A, B e C promete mil fundos, né? Que a gente fala assim, a gente já fala, ó, vai falhar um dia. 365 dias do ano, aquele ano bissexto, ela não trabalha. E aí? É um dia, é 1 hora, ou é 2 horas, ou é uma noite, você baixando o tanque para manejar um juvenil, ou se eu fosse baixar o tanque para entregar, e daí chega de manhã o zerador tudo desligado e os peixes, né? Claro, já ia estar de jejum, a chance de morrer ia ser muito difícil, morrer totalmente tudo, mas pense no prejuízo. 1 horas antes de entregar o peixe, você perder a produção, a metade da produção. Então são cuidados que tem que ter na parte de automação também ali, que aconteceu, que é interessante divulgar ali para vocês, no dia que vocês colocar, ou se você já tem a parte de automação, você fala, opa, por isso que o Lucas Bata, indiferente à marca, tem que ter uma parte manual. Botãozinho ligar no manual e ó, você não vai ter problema com isso, tá bom? Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, fica à vontade ali, tá? Em fazer automação ou na parte de produção, recebimento, protocolos, tá? Fique à vontade em fazer. Então, por exemplo, protocolo, já comentei como é que a gente vai trabalhar. Alojou, faz 3 dias de cal e sal. Desverminação, né? Depende da época, vai ter que fazer desverminação, não vai ter o que fazer. Por quê? Porque é que nem no gado. Tem épocas que dá mais parasitas e na tilápia, no inverno, baixas temperaturas, dá mais parasitas também. Então ela é mais suscetível a parasitas também. Por quê? Temperatura baixa, você movimentou o peixe. Uma coisa é ele estar nesse tanque, nesse aptar
normalzinho e de repente você vai tirar dele e põe para outro lugar. Então vai dar problema, estresse. Então é que nem baixar uma unidade, nós baixamos uma unidade, vem um frio, vem aqui nossa região aqui, o Oeste Paraná, uma oscilação muito grande de temperatura, uma hora é quente, uma hora é frio, é para baixar as temperaturas, acho que essa semana, durante a semana, final de semana, então vai dar aquela oscilação, a tilápia também sofre essas oscilações. O que a gente pode fazer para ajudar a tilápia? No caso ali, se baixar a temperatura ali 17 graus, aí a gente já faz um protocolozinho de cal e sal nas tilápias que estão, mesmo estando no seu tanque, tá? Ajuda muito a não fungar, porque depois que fungou, a tilápia fungou, meu filho, é difícil recuperar uma tilápia no inverno, é muito difícil. Ela não tem temperatura, ela não tem ambiência para se recuperar. Então imagina, você faz alojamento no verão já funga, imagina no inverno, né? Então você tem que tomar todos esses cuidados possíveis aí. Hoje o povo está tranquilo, sem perguntas, tudo tranquilo, né? O que mais nós podemos falar que seria muito interessante, tá? Estamos estudando a parte do uso de vermífugo na ração, então você vai ver futuramente o uso de vermífugo na ração para ficar mais barato que na água, depende dos protocolos, tá? Mas tem que ver se é funcional, se funciona, se ajuda. Porque qual que é o desafio? Por exemplo, uma tilápia que para de comer, todo tratamento na ração para de fazer efeito, né? Então tem casos de parasita muito forte que a tilápia para de comer também, então você vai ter que entrar um tratamento na água, né? E Lucas, qual tratamento funciona? Aí que vem a X da questão, na tentativa de acerto e erro, né? Não tem o que fazer, porque às vezes você vai fazer um protocolo, funciona, faz outro, não funciona, um tanque resolve o problema, a tilápia volta a comer, o outro não volta a comer, você fica totalmente perdido, né? E eu falo, cada ano vai surgir algo novo. É impressionante a produção de tilápia, como pode a cada ano surgir um desafio novo. Esse ano, que nem nessa piscicultura aqui, surgiu o buraco da cabeça, né? BMC. E tem em outras propriedades, só o cara não se atentou a isso, né? A gente sabe, a gente visita, o cara fala, pô, sorte que estava entregando o peixe, né? E até descartou um e outro peixe, porque acaba inflamando toda a parte da espinha, da cabeça aqui e perde o peixe, né? Condena o peixe, né? E isso está surgindo. E vem da onde? Pássaro traz. Gente, nós não tem controle, não tem como. Por mais, vem de um tanque para o outro. A gente pode ficar tranquilo aqui. Tem um sistema de recirculação, passa por um tanque, passa para o outro, e tem tanque que não fica doente. Não é assim. E daí tem propriedades que a água é tudo certinho, ela é distribuída, não há misturas de águas de um tanque para o outro, e está lá cheio de problemas também. Porque pássaros, animais, eles não respeitam as divisas do tanque, tá? Então a única coisa que a gente percebe é o tanque A não dá problema, mas ele sempre foi aquele tanque bom, aquele tanque que não deu problema, a tilápia cresce mais rápido. E a tanque B, onde é que está dando problema, já é desde o primórdio, desde o primeiro ano de safra dele, sempre aquela tilápia não quer vir, então já é o ambiente do tanque, tá? Aí você já tem que ter esperto, que nem aqui, por exemplo, esse tanque aqui não é um dos melhores, é um dos piores tanques que eu tenho em produção. Aí o tanque de baixo aqui, onde é que está o meu berçário, não vai dar pra ver, mas enfim, a bagunça lá pra baixo, é um tanque bom, e é do lado, né? E o tanque de cima também não é um tanque bom, por mais que não tem. E adivinha, o tanque de baixo ganha água de todos os outros tanques aqui e é um tanque bom. A terra é impressionante, né? O uso das bactérias na terra, a própria terra tem, tá? Então ele é suscetível a ficar bom, ruim. Então essa parte ali que para vocês entenderem que produção em tanque escavado, a gente depende muito da análise da terra mesmo e o histórico, tá? Então às vezes o cara fala assim, Lucas, eu quero produzir 10 peixes por metro que nem você, eu quero colocar 15 peixes por metro. Se historicamente teu tanque com 5, 6 peixes por metro, você fazendo todos os manejos, você percebe que aquele tanque não desenvolve igual um outro tanque, esse tanque já está achando o limite dele. Não morre peixe, não fica doente, então fica com 6 peixes por metro. Quer testar? Testa.
Mas se der problema, você já sabe, reduz a densidade naquele tanque. E o outro tanque, Lucas, aquele que você está jogando 6, você jogou 7, e o peixe continua comendo bem, crescendo, 8, joga 10. Se quer achar o limite dele, tente achar o limite dele. Ah, é 11 peixes por metro, tá? Então, bom dia, onde vocês ficam localizados? Então, nós ficamos localizados no Oeste Paraná, na cidade de Toledo, Paraná. A região aqui, ainda acho que somos os maiores produtores aqui, o Oeste Paraná, maior produtor de tilápia ainda do Brasil, ainda. Mas os outros estados já estão começando forte, então vão perder esse posto provavelmente futuramente aí, né? Em tanque escavado, né? Então produzimos muito. Gostamos muito de tanque escavado, né? Tem muitos rios aqui para fazer tanque rede também, mas acredito que a licença é um pouquinho mais enjoada ali por causa da Itaipu, no caso da usina Itaipu, que não quer deixar, né? Então estamos no tanque escavado aqui. E sofremos muito com temperaturas baixas, né? Ainda não bateu aqui 18,5 graus, né? Mas normal chegar inverno rigoroso 13, 10 graus aqui, tá? Tá precisando de filhotes de tilápia, admiro o trabalho de vocês, mas é meio longe. Aí não sei de que região que você é, provavelmente você tem que pegar no Mato Grosso, tá? Se você tá mais ali no centro, Mato Grosso produz muito alivínio juvenil ali também, e o ano todo, porque lá é quente, lá é bom, né? E tem umas águas muito boas lá. E o Brasil inteiro, né? Nordeste começando a produzir, Santa Catarina, desce até Rio Grande do Sul ali, desce. Santa Catarina tem produção de juvenil, né? Itajaí. Meu Deus, como é que é o nome da empresa lá? Não dá branco nessas horas. Eu vou falar besteira se eu falar o nome. Mas tem em Santa Catarina, dá uma pesquisada ali, tá? Então tem produção que vem até inclusive no meu berçário veio de Santa Catarina a produção do alivino deles lá, né? Por quê? Que nem, por exemplo, uma coisa muito legal dá para falar para vocês, que nem para nós, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Melhor coisa que tem para você seguir uma lógica que isso é simples de entender. Santa Catarina, Rio Grande e Paraná tem quase as mesmas temperaturas na região que passa frio, né? Então a matriz, se tu pega um filhote, né, que a gente falou alivino, de matrizes onde que passou o inverno, temperaturas baixas, 13 graus, 15, então ela se adaptou a esse ambiente, ela sobreviveu a essa matriz, e quando ela gerar os ovos, os alivínios, os filhotes, então já está adaptado ao ambiente. Quando você pega, por exemplo, uma matriz que a temperatura mínima que ela ganhou foi 23 graus, então quer dizer que os filhotes dela não estão preparados para uma temperatura de 13 graus. É uma questão lógica. É a mesma coisa você ficar morando lá no Mato Grosso ou no Nordeste 5, 6 meses e daí você vir para a região sul. Você não vai aguentar o frio os primeiros dias de frios, tá? Ou quem nunca veio e vim, né, sofre muito no inverno aqui e fala, meu Deus, é muito frio, né? E nós sofremos por muito calor quando está lá em cima. Então quando você for pegar um alivino juvenil, você tem que ter esse cuidado, tá? Ajuda muito a resistência do inverno e é uma questão simples. Então se tu pegar uma produção mais próxima de você, a chance daquele alivino, aquele juvenil, estar mais adaptado ao ambiente do seu tanque. Tá? Então tem que ter esse cuidado também, vocês têm que entender essa parte, porque às vezes você pega assim, que nem nós pegamos de Santa Catarina também é frio, não tem problema, né? Rio Grande do Sul, pegar da região do Paraná e levar lá o alivino para lá, também não vai ter problema, porque a matriz passou frio aqui, Rio Grande também é frio, entende? Agora, por exemplo, pegar Mato Grosso e trazer aqui, a chance de dar mais problema no inverno é muito maior. Mas se tu pegar na saída do inverno e vai conseguir produzir normal e entregar antes do inverno também, tá? É uma lógica, ela está adaptada ao ambiente. Então, por exemplo, pegar um alivino no Mato Grosso que passa às vezes temperatura de 33 graus, a água lá, então quer dizer que ele aguenta mais também águas quentes aqui no verão. E o nosso não. Mas você começa a entender ali, tem o lado A, o lado B, o lado bom, o lado ruim, tudo tem essas coisas. Não vai depender se o teu peixe vai passar o inverno ou não. É uma questão lógica, natural de sobrevivência, que o ambiente, a natureza se adapta, tá? Para vocês entenderem ali. Tá?
questão do alivino, às vezes fala assim, mas é muito caro o que está aqui, vai pegar o mais barato. Mas o que é mais barato, tá? Então você tem que ter esse cuidado ali. Nem sempre o barato é barato. Às vezes o caro é barato e o barato é caro, né? Já houve esses ditados aí. Tem muitas pessoas que tem que ter esse cuidado ali, tá bom? A ração é a mesma coisa, qualquer produto, qualquer coisa que você pensar, você tem que ter, pensa 5 vezes, né? Em ter que tomar uma atitude ou não, tá? Tá finalizando a live aí, se você que chegou aqui, tem uma pergunta, uma dúvida, fique à vontade em fazer, tá? Nós começamos a live um pouquinho mais cedo hoje, por devido da agenda, para não deixar de fazer, não deixar de compartilhar ali ideias e mostrar o que a gente está fazendo aqui, que a gente vai, como toda a piscicultura, ela vai ter que sempre investir, não tem o que fazer, né? Então ano passado investimos na parte da automação, começamos ali, depois começamos o compartilhamento. Hoje os produtores, já chegou a sonda lá da China, que eles fizeram a compra eles mesmos, nós só montamos, agora estamos indo instalar essa semana os produtores ali, né? Pode fazer a pergunta ali. E lembra-se, a união faz a força, então não adianta. Você tem que unir, né? Não tem porquê. Às vezes você tem uma ideia boa, às vezes você tem a piscicultura, um manejo legal e você não está compartilhando aí. Fica só para você. Às vezes, deremessa de tilápia que desova antes de um ano. Sim, esse ano, por exemplo, vai ser triste. Bom exemplo, tem várias formas. O produtor, essa parte ruim do particular no mercado, né, que acontece quando a gente fala crise. Eu não tinha, o meu berçário estava vazio, deixei vazio, justamente assim, enquanto não começar a entregar peixe, e como ainda era a época de ter um juvenil bom, alivino, eu não comprei antes, mas já fui me organizando para pegar em fevereiro ali um juvenilzinho, né? Mas teve produtor que ia ter entregado o peixe em dezembro ou começo de janeiro e ele já alojou lá no inverno, tá? Então o que vai acontecer? Hoje o juvenil às vezes está com 250 gramas, tem uma limitação do crescimento, a faixa de compensação, e esse ele já está praticamente dando 8 meses de vida, ou às vezes até um ano de vida. Vai desovar, não tem como, porque ele ficou muito tempo apertado e na hora que abrir ele vai ter a taxa compensatória de crescimento, mas se tiver temperatura de água vai desovar. Então você sabe que vai acontecer. E às vezes acontece também na produção, geralmente, não é sempre, mas quando começa a baixar a temperatura, que nem agora nas últimas desovas que ocorre, a larva não vem comer a ração às vezes, né? Não come como fosse no verão, ela não tem tanto apetite, dá aquele frio, baixa temperatura, então ela não vem comer o hormônio, come só a metade, e esse é um desafio, porque na produção da larva do alivino ela precisa comer todo dia o hormônio, né? E acaba não comendo, e basta um não comer. Sobrar um, dois, já vai ocorrer a desova, porque tem muito macho, só uma precisa, tá? Então aí acontece esse problema. O que você pode se precaver se você já sabe que nem produtor que já tem um juvenil, já tem a tendência de que vai ficar com esse peixe mais tempo, ele já está comprando dourado e já colocando mais do que o normal, né? Então o peixe está com 250 gramas juvenil, já está socando dourado, porque se caso ele não conseguir entregar em dezembro, né? Vamos falar assim, aqui dificilmente vai ocorrer desova, mas a natureza desova, tá? Eu falo para você, a matriz não desova, né? Mas eu já peguei, eu lembro lá, no inverno chegou a desovar. No inverno chegou a desovar. Então deu um calorzinho lá, com 22 graus de temperatura de água, já começou a desovar, né? Então não tem como dizer em comprar só filhote e macho. Não, a tendência ninguém faz para dar desova. Todo produtor de alivino, ele vai fazer o melhor dele, não quer isso, porque fica ruim para ele e vai sair do mercado, né? Você fala assim, eu compro do fulano A lá, todo ano me dá um monte de problema de desova. Tu vai pegar do B, né? Você vai acabar mudando, né? Mas acontece. A tendência sempre, a lógica, primeiro o alivino produzido e o último, geralmente, é a tendência de dar um pouquinho de desova, tá? A tendência, porque a primeira desova, a água ainda está um pouco fria e no final, nas últimas desovas, também está frio, né?
Mas isso não quer dizer, às vezes pode acontecer, já aconteceu anos, pra vocês entenderem, a produção acontece, às vezes assim, chove muito, aqui em novembro, dezembro, chove tanto que a água baixa muito a temperatura, chega a esfriar a água mesmo. E quando chove, a larva também não sobe para comer, tá? Ela come menos. Então vai depender do ano, tá? Entendeu? Só para vocês entenderem como é que funciona a produção de alevino em tanque aberto, né? Mesmo que tiver em estufa, aí outra muda as questões. Mas em alta produção, produção de milhões, ainda é feito no tanque escavado, né? É recolha de larva, classificado e jogado em tanques menores e tratados 8 ou 10 vezes por dia. E quando chove muito, acaba esfriando a água, a larva não vem, então você já tem a tendência. O que você pode fazer? Jogar, por exemplo, dourado, né? Se na tua região suporta, dourado não gosta muito de temperatura muito alta, né? 35 graus já começa a morrer, a maioria das vezes, morre antes que a tilápia, e lambari, ou traíra, trairão, né? Coisas assim que vai comer a desova. Você não vai impedir ela, só que você vai reduzir a incidência, né? Por exemplo, aqui deu esse furo grande aqui, deu muita desova, mas tivesse carregado há 2 meses atrás, maio, abril, março, vamos lá, se tivesse carregado em fevereiro, a desova ia estar assim, desse tamanho, pequeno, não ia te causar prejuízo grande. Mas como ficou 3 meses comendo, já tinha desova maiores, né, de tudo que é tamanho, daí não tem. Aí te causa prejuízo, mas se der a primeira desovada e você já conseguir entregar, ela comer um pouquinho, não tem problema, né? Por isso que eu falo, num ano mercado bom ali, em fevereiro já está com 1 quilo e carregando já, não me dá nenhum problema. Então, os filhotinhos bem pequenos não te dá prejuízo, tá? Então, é essa parte que atrapalha muito na produção particular, a gente não sabe o mercado. É a lei de oferta e procura, né? Minas produziu muito peixe grande, então parou de vir parte de São Paulo e Rio de Janeiro pegar peixe aqui, pegou tudo de Minas e aqui esse peixe que sempre pegava começou a sobrar e aí começou a virar o efeito dominó. Agora vamos ver se a gente consegue, por exemplo, pegar e colocar em escala. Qual que é a escala? É entregando, ninguém quer tudo numa vez. Então o pessoal quer entregar a cada 2 meses um tanque em escala, porque daí dá o fluxo de caixa, está sempre entregando, está sempre entrando dinheiro, cada 2, 3 meses, né? Essa é a ideia. Mas quando para de carregar o peixe, junta 3 meses, juntou para todo mundo tem peixe grande, tá? A nossa vantagem no inverno é que o peixe para de crescer, tá? Só que em outros estados, Minas, tanque rede, a temperatura de água não baixa e lá continua a produção. Ou Nordeste, então nem se fala, não vai parar de crescer. Então lá eles conseguem produzir muito mais rápido que nós, tá? E essa é a velocidade aqui. Só que aqui tem uma certa logística estrutural, né? Então que consegue se produzir bastante. Tem as cooperativas, né? Copacol, Cevale, fora outras ali que já estão entrando no mercado para exportação. Então eles conseguem fazer que nem o porco, o frango. A região aqui, Paraná, Santa Catarina, são maiores produtores e conseguem fazer exportação por causa da mão de obra ainda que tem aqui e o pessoal ainda investe e consegue. Mas lá para cima vai surgir outras empresas que vão começar também e vai surgindo, né? Aí vem a logística de cereal, aqui tem bastante cereal, carne, farinhas, então o custo da ração, logística, vira aquele bola de neve, né? O clima não é um dos melhores, mas a logística está boa aqui, um exemplo, né? Em outras regiões nordestas você vai começar a produzir, mas você vai ver que não vai ter fábricas, gerações, frigoríficos, aí vai demorando um pouquinho mais para ser implementado, mas não que não implemente, basta o governador começar a incentivar, é um giro muito grande, produz muito emprego a produção de tilápia. Se você pegar do começo ao fim, é muito emprego, desde abatedor, fábrica de ração, produção de alevino, juvenil, vacinas, produtos, né? Então é uma cadeia que gera bilhões no Brasil e vai sempre gerar muito. Então gera muita riqueza, desde o consumidor final até o produtor lá, tá bom? Então para encerrar a live aí, se tiver mais perguntas, fique à vontade aí. Fiquem à vontade. Lembrando, crise é desanimador, né? Toda crise a gente desanima, né? A gente fica desanimado em investir. Mas é na crise que a gente cresce, vocês já ouviram isso. Então tem que investir. Não é obrigado a investir, mas a tendência é fazer ao contrário que você pensa muitas vezes. Deu a crise, você investe, que daí ninguém está investindo.
tá? Então, você observar o mercado, pode ver, quem produção de tilápia e não quer parar, ele vai investir agora. Agora vai surgir oportunidades de comprar areador, que o pessoal vai desistir, vai indo, vai surgir geradores, né? O pessoal fala, não quero mais, e não tem problema nenhum, né? Então a pessoa vai falar assim, ó, e aí surge a oportunidade de você fazer bons negócios, tá? Então lembre-se, tá bom para um, ruim para o outro, depende de aproveitar e entender. Hoje eu falo para você, hoje não é o momento de vender. Na nossa região aqui, por exemplo, não é o momento de vender piscicultura, equipamento, porque muita gente está vendendo, né? O momento de vender é quando o peixe estava R$10, aí você podia vender, porque pouca gente vai querer vender, mas muita gente vai querer investir, né? É oferta e lei do mercado, né? Que nem a produção de leite, tem oscilações no mercado, então as pessoas hoje se adaptaram e entendem que vai ter meses ruins, meses bons, mas o que manda é a produção, né? Então, por exemplo, evitar a desova, dar o menos prejuízo possível, investir em tecnologia de automação diferente à marca, economizar energia, e às vezes não é só economizar energia, gente, é dar qualidade para o peixe, ou seja, manter níveis de oxigênio mais estáveis. Eu ligo no meio-dia, eu ligo só no final do dia, tem dias que tem que ligar antes, tem dias que pode ligar mais tarde. Então o sistema de automação ajuda a manter uma eficiência melhor de oxigênio, com isso gera mais ganhos diários para a tilápia, tá? Dá menos doenças, tá? A chance de doenças por falta de oxigênio ou oscilações bruscas de oxigênio começa a diminuir, né? Então você vai vendo que vai ter que continuar investindo ali para você não parar. Como na agricultura, na piscicultura nós estamos muito atrasados, temos que investir muita coisa ainda. Mas em passo a gente vai conseguindo investir devagarzinho e vai indo, tá? Então você vai ver gente na piscicultura desanimada, querendo parar, e vai ter gente querendo investir. Mas fala, como é possível isso? Não, porque o cara está conseguindo ter retorno, né? E às vezes você fala assim, não tem lucro, mas pagou as contas, a propriedade valorizou, está deixando ela em dia, está mantendo ela, tá? Então tem que calcular a valorização dos imóveis. Por quê? Na nossa região aqui, todo mundo sabe, o toga de água vai se limitando, vai ter nem porco. Tanto chiqueiro suporta cidade e depois não tem mais. Piscicultura também, tantas ortogas, depois não suporta mais, né? Então vai valorizando, porque não pode mais. Quem tem, quem não tem, não tem. Então fique esperto, sempre tenta legalizar o mais rápido possível, porque amanhã depois você não vai conseguir mais depois de uns anos, né? Vai empurrando com a barriga, vai produzindo e amanhã depois não consegue, né? Então fica a dica aí para vocês. Você que acompanhou a live até o final aqui, muito obrigado pela presença, tá? Estamos aqui encerrando mais um dia de segunda-feira. Se tiver pergunta, ficou alguma dúvida, quer fazer no particular, fique à vontade em fazer. Assim que possível a gente vai e responde você, se a gente conseguir ajudar você em alguma coisa, tá? O objetivo do canal é unir nós, produtores de tilápias, mostrar as novas tecnologias, mostrar que todo mundo passa por desafios e um ajudando o outro a gente consegue ficar mais fortes, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.